Fala pessoal, tudo bem? Aqui com vocês, professor Marquinhos, para essa nossa novidade aqui de home office, né? Então, eu vou começar a gravar uma aulinha para vocês. Até agora vocês estavam vendo aulas que a gente tinha gravado, né? Já na escola, e agora a gente vai começar a gravar aulas novas aqui, certo? Então, o nosso assunto hoje é ácidos nucleicos, tá? Eu vou trabalhar com vocês hoje a parte estrutural e bioquímica dos ácidos nucleicos e numa próxima aula a gente vai trabalhar as propriedades lá de transcrição, tradução, código genético. Hoje a gente vai falar dessa parte de bioquímica e também da replicação de DNA, tá bem? Então, peço desculpas para vocês já antecipadamente se tiver algum barulho, porque às vezes, né, tem barulho aqui na vizinhança, tá? Os meus cachorros entrarem aqui, né? Mas a gente vai tocar essa aula aqui, vai gravar, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso arquivo PowerPoint, depois eu jogo para vocês lá no Unimes, vocês vão ter acesso, vai fazer, transforma em PDF, né, e jogo lá para vocês, mas, por enquanto, vocês vão acompanhando aqui, tá? Então, agora, né, para ficar uma aula melhor, a gente vai ter aqui, ó, né, o compartilhamento com vocês, aí eu fico pequenininho aqui, ó. Então, aí vocês vão me ver menos, é melhor, né? Vamos lá. Turma, então é o seguinte, ó, vamos começar aqui, tá? Nossa Biologia 1, né? A gente vai lá para o volume 2, apostila 2, né? A gente vai trabalhar agora os ácidos nucleicos, que é o que falta para a gente finalizar a nossa bioquímica, ok? Então, vamos lá. Os ácidos nucleicos, eles são macromoléculas. O que é uma parada macro? O que é uma macromolécula? Uma molécula relativamente grande, né? Para os padrões de uma molécula, claro, ela é microscópica e tal, mas é uma macromolécula que é formada pela união de subunidades chamadas de nucleotídeos, tá? Então, um nucleotídeo é um monômero que forma o polímero, né, ácido nucleico, certo? Quem são os ácidos nucleicos? DNA e RNA, tá? Então, a gente tem aqui, ó, um nucleotídeo que é formado por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. O fosfato, ele é comum a qualquer nucleotídeo, formador de DNA ou formador de RNA, fosfato é igual, tá? A pentose, ela é diferente nos nucleotídeos formadores de DNA e de RNA. Esses já viram lá na aula de carboidratos. No RNA, a pentose é a ribose. No DNA, é a desoxirribose, certo? E a base nitrogenada, ela tem algumas, né, são 5 bases nitrogenadas possíveis, a gente já vai falar mais delas, né? Algumas são comuns a DNA e RNA, outras são exclusivas de um ou de outro, ok? Então, esse é o nucleotídeo, que é a subunidade que forma os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, ok? Galera, aqui está o grupo fosfato, que nada mais é do que um átomo de fósforo ligado a 4 átomos de oxigênio, igual em nucleotídeos de DNA ou nucleotídeos de RNA, né? Aqui a gente tem as pentoses. Lembra da desoxirribose e a ribose. Desoxirribose no DNA, a ribose no RNA. Daí o nome, né, das moléculas. DNA é a sigla em inglês para ácido desoxirribonucleico. Alguns autores, né, mais nacionalistas, vamos chamar assim, eles usam a sigla ADN. Então, algumas publicações aparece DNA, que é o mais comum, e outras ADN, né? E a gente tem aqui também a ribose, né, que é a pentose do RNA, que, né, RNA é a sigla em inglês para ácido ribonucleico, e alguns autores usam o termo ARN, tá bom? Beleza. Vamos lá. As bases nitrogenadas. Galera, atenção aqui agora, tá? Bases nitrogenadas, como o nome já diz, tem um caráter básico, de forma geral, a base, mas ela é só um componente do ácido nucleico, né? Então, ela tem né, a base nitrogenada, ela tem uma composição química, né, variável aqui, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Olha só, a gente tem 5 bases possíveis: adenina, guanina, citosina, timina e uracila, que a gente costuma chamar pelo, né, usar a primeira letra do nome para identificar essas bases, né? A de adenina, G de guanina, C de citosina, T de timina e U de uracila, tá? Então, olha só, essas que estão aqui escritas em azul, adenina, guanina e citosina, você acha tanto em nucleotídeos formadores de DNA, quanto em nucleotídeos formadores de RNA. Tem dos dois. Então, essas 3 bases são comuns a DNA e RNA. A timina é uma base exclusiva do DNA, tá?
E a uracila é uma base exclusiva do RNA. Tá? Então, a gente tem 3 bases comuns e 2 bases exclusivas. Quer dizer que, então, num nucleotídeo de DNA, a gente tem 4 possibilidades de bases. Adenina, guanina, citosina e timina. E num nucleotídeo de RNA, a gente também tem 4 possibilidades de base. Adenina, guanina, citosina e uracila. Não tem timina no RNA, tem uracila no lugar. Existe uma outra classificação quanto à estrutura química mesmo dessas bases nitrogenadas. A adenina e a guanina são chamadas bases púricas. Por quê? Porque elas são compostas de um composto químico chamado purina, que é formado por 2 anéis carbônicos, aqui tá vendo? 2 anéis, 2 anéis. Ok? Já citosina, timina e uracila são conhecidas como bases pirimídicas, porque elas são formadas de um composto químico pirimidina, que tem só um anel carbônico aqui. Beleza? Muito bem. Galera, os nucleotídeos de DNA, então, ó, vão ter fosfato, vão ter desoxirribose como pentose, e as bases possíveis são adenina, citosina, guanina, que lembra que a gente usa sempre a primeira letrinha aqui para identificar elas, e a timina. Tá? Nos nucleotídeos de RNA, nós vamos ter o fosfato, a ribose como pentose, né? E aí a gente vai ter adenina, citosina, guanina e uracila no lugar da timina. Tá? Uma outra grande diferença entre DNA e RNA está na sua estrutura. A gente vai focar aqui na aula agora mais na estrutura de DNA e a gente vai falar mais da estrutura de RNA na nossa próxima aula. Mas vocês já sabem, né, que a grande diferença estrutural aqui, o DNA é formado por 2 linhas de nucleotídeos. Vocês viram um nucleotídeo aqui, né? Ó, isso aqui é um nucleotídeo que a gente viu lá no começo. Então, o DNA ele vai ter nucleotídeo aqui e nucleotídeo aqui. Então, são 2 linhas de nucleotídeos. Enquanto o RNA é só uma linha de nucleotídeo. Tá? Então, tem essa diferença estrutural. O RNA é uma fita simples, é só uma linha de nucleotídeos, um em cima do outro. O RNA são 2 linhas, né? Então vai ter uma linha de nucleotídeo em cima do outro aqui e outra aqui do lado. Por conta da natureza química aqui das ligações, né, vai acontecer que essas 2 linhas vão se enrolar, formando uma estrutura em dupla hélice. Lembra, né, que essa estrutura foi descoberta em 1953 por 2 pesquisadores. Na verdade, assim, ó, teve o trabalho de vários caras, tá? 2 caras ganharam o Nobel por isso, que foi o James Watson e o Francis Crick. Mas tem um outro cara chamado Maurice Wilkins, que contribuiu bastante, e ficou aí, por uma questão de machismo mesmo, né? Ficou ofuscado o trabalho, que talvez tenha sido o ponto primordial, né? De uma pesquisadora chamada Rosalind Franklin, né? Porque ela é que tirou uma foto usando, né, radiação, né? Ela era especialista em cristalografia, né? Então, você pode pesquisar aí para ver, né, falar de cristalografia e também da Rosalind Franklin. E uma foto que ela tirou, que ela estava estudando, que os caras pegaram da mesa dela sem ela saber e botaram no trabalho sem dar o crédito para ela, né, foi primordial para a descoberta dessa estrutura. Então, a estrutura do DNA em dupla hélice, descoberta em 1953, né, ela vai enrolando ali, a gente vai ver uma figurinha aqui já sobre isso, tá? Então, o DNA é uma fita dupla, o RNA é uma fita simples. Galera, vamos só fazer um link bem rápido aqui com a questão, tá? Da Covid-19 agora, né? Do SARS-CoV-2, né? Que é essa variação do vírus que está causando a Covid-19, né? O DNA é uma molécula dupla, o RNA é uma molécula simples, tá? O RNA, então, ele é mais fácil de ter alteração, mais fácil de quebrar a ligação. Essas alterações, e aí vocês viram isso lá na Biologia 4 com o professor Herbert, né? Que essas alterações nas ligações entre as bases nitrogenadas lá é uma mutação gênica, né? Então, essa mutação gênica, ela é mais fácil de acontecer num organismo, num vírus, né? Porque a gente tem DNA como material genético. O vírus tem DNA ou RNA, um ou outro. Então, os vírus de RNA, como o RNA é uma estrutura mais simples, né? É mais fácil ter mutação num vírus de RNA. Além disso, lembra que o vírus é uma estrutura 1000 vezes menor que a bactéria, em média, né? E bem menos protegido do que uma bactéria, tá? Então, é mais fácil ter uma mutação, né, num vírus que é uma bactéria, e é mais fácil ter uma mutação no vírus de RNA do que num vírus de DNA. E o SARS-CoV-2 é um vírus de RNA. Se você pega a bactéria que causa a peste negra, que foi uma grande pandemia,
e compara o material genético da bactéria que causa a peste negra, esse peste, né? Agora, e no século XIV, não tem muita alteração. Agora você pega o vírus, né, o coronavírus, com a família, que causa, né, o primeiro foi descoberto lá em 1960, e o que está causando a Covid-19 agora, cara, é muito diferente. Porque o RNA, ele é muito mais suscetível à mutação do que o DNA. Tá? Então, vírus que têm RNA como material genético sofrem mutações mais frequentemente, mutações mais marcantes. Tá? Galera, olha só, a gente falou de nucleotídeos. E nucleotídeos que formam DNA e RNA, que são formados por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Um fosfato. Agora, no nosso organismo, e a gente vai ver isso depois lá na frente na aula de bioenergética, isso aqui é só para dar uma pincelada, a gente tem uma estrutura chamada ATP, uma molécula chamada ATP, que é o combustível da célula, a energia da célula. Você consome lá alimento, gera glicose, para essa glicose ser oxidada e gerar ATP. O ATP é um nucleotídeo, cara. Só que o ATP é um nucleotídeo com 3 fosfatos no lugar de um só. Não é qualquer nucleotídeo. É um nucleotídeo com adenina. Adenina como base e com ribose como pentose. Aí, quando tem adenina, ribose e um fosfato, vai formar RNA. Quando tem adenina, ribose e 2 fosfatos, trabalha na tua cabeça como se fosse uma bateria descarregada, a bateria do teu celular. Tu carrega ela com energia elétrica. Então, pensa no ADP, que é a adenosina aqui, ó, com 2 fosfatos só, né? É a adenina, com uma ribose aqui que não está representada, e 2 fosfatos. É uma bateria descarregada. Aí tu carrega essa bateria com o quê? Com o terceiro fosfato, né? No processo lá de respiração celular. Aí tu forma o ATP, que é a bateria carregada. Aí o que vai acontecer? A célula vai usar o fosfato, gente. Ela vai usar esse terceiro fosfato aqui, ó. Certo? Vai usar esse terceiro fosfato, que vai ser a energia para a célula. Aí a bateria carregada vira descarregada e pode carregar ela de novo. Tá? Então, a gente vai falar com mais detalhes disso lá na aula de respiração celular, mas só para deixar claro que o ATP, o que ele é quimicamente? É um nucleotídeo. Tá? É um nucleotídeo. Ok? Bom, vamos então falar um pouquinho mais sobre a estrutura aqui do DNA, tá? Lembrando que, ó, aqui está uma adenina, né? Aqui está a pentose, aqui está o fosfato. Galera, os carbonos que estão aqui na pentose, eles são numerados, tá? Então, olha só, aqui está o carbono 5, esse que está aqui, ó, o CH2, tá vendo o carbono 5. Aí aqui, vocês sabem quando tem ligação entre 2 risquinhos aqui, né? Esse vértice é um carbono. Então, esse aqui é o carbono 5, aqui é o carbono 4, aqui é o carbono 3, carbono 2, carbono 1. Ok? Então tá, os carbonos estão numerados. A gente vai ouvir falar muito, e é muito importante que vocês entendam isso agora, para entender nossa próxima aula, tá? A gente vai ouvir falar muito do famoso sentido 5 linha, 3 linha. O que isso significa, cara? Bom, o DNA, tá? Ele é uma parada tridimensional. Então, imagina aqui, né? Tem a molécula de DNA. Como é que as tuas enzimas vão trabalhar? E ele é um código, né? A gente vai ver isso também na próxima aula. Então, você tem que ler a sequência de base desse DNA. Como é que eu sei que a sequência começa daqui para cá ou daqui para cá? Onde é que as enzimas vão saber qual é o ponto que elas têm que começar a leitura? Tá? Galera, olha só. Existe, tá, uma ligação que vai acontecer, né, entre o fosfato e a pentose. Essa ligação é uma força intermolecular chamada de força fosfodiéster, né? Ligação fosfodiéster. Bom? Então, olha só. Se eu tenho aqui uma base, uma pentose e um fosfato, e essa primeira ligação entre o fosfato e a pentose está no carbono 5, esse fosfato aqui vai ter que estar ligado na pentose de baixo para poder ligar os nucleotídeos. A ligação do nucleotídeo de cima com o de baixo se dá entre o fosfato e o nucleotídeo e a pentose do outro. Então, esse fosfato está ligado aqui, beleza, mas ele vai ter que ligar na pentose de baixo também. Tá? A próxima ligação vai ter que ser no carbono 3 da outra pentose. Então, esse fosfato está ligado no carbono 5 dessa pentose e vai estar ligado no carbono 3 da outra. Tá? Então, a gente vai ter isso aqui, gente, olha só. As ligações entre nucleotídeos de cima com o de baixo se dá, tá, entre o fosfato de um, né, nucleotídeo e a pentose do outro. Você está vendo aqui, ó? Então, carbono 5, carbono 3, olha o fosfato aqui embaixo, ó. Tá vendo o fosfato ligado no carbono 3? Então, ó, carbono 5, né? Aí, aqui, ó, tá ligado esse fosfato no carbono 5 aqui,
aqui o carbono 3 ligado no outro fosfato. Aí esse fosfato está ligado aqui no carbono 5 dessa pentose, mas essa pentose está ligando no carbono 3 do outro fosfato aqui. Então a gente chama de sentido 5' 3' por quê? Se está nessa conformação, vai ler essa sequência de DNA de cima para baixo. É sempre do 5' para 3'. O 5' e 3' significa dizer que está ligado no carbono 5 depois no carbono 3. Tá? Galera, olha só. Se tivesse o contrário, tá? Se tivesse a ligação aqui primeiro no carbono 3, depois no 5, primeiro no 3, depois no 5, e acabar aqui embaixo, tá? No final aqui, ó, uma ligação no carbono 5. Aí essa fita seria lida de baixo para cima. É sempre no sentido 5' por 3'. Sempre no sentido 5' por 3', tá? Sempre, beleza? Então, por que é 5' 3'? É a ligação de fosfato com os carbonos da pentose. Beleza? São as ligações fosfodiéster, tá? Isso é importante. Depois a gente vai ver lá na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje ainda, mas lá na próxima aula isso vai ser mais importante. A gente sempre vai ter a leitura do 5' por 3', tá, gente? Sempre, tá? Beleza. Bom, aqui a gente tem um dos lados da fita de DNA, aqui a gente tem o outro. Então percebe, olha só, fosfato, pentose, fosfato. Esse aqui é o carbono 5, aí esse aqui é o carbono 3, tá vendo? Esse fosfato está ligado no carbono 5 da pentose e esse fosfato está no carbono 3 da pentose aqui. Né? Então, essa leitura vai ser de cima para baixo. Beleza? Aqui eu tenho um dos lados da fita de DNA que é duplo. Olha aqui do ladinho, eu tenho dois lados da fita de DNA. As duas, né? M fitas, M com H é metade, né? M fitas de DNA. Então, olha só. Eu tenho a ligação entre o nucleotídeo de cima com o de baixo. É uma ligação fosfodiéster que a gente já viu. Mas eu também tenho a ligação dessa base aqui com a base do lado, para formar a fita dupla no DNA. Se fosse RNA, seria só fosfodiéster, não ia ter essa do lado. Tá? Mas o DNA tem essa ligação também do lado. A ligação, a força intermolecular que acontece entre as bases aqui, porque entre o fosfato de cima com a pentose de baixo, a pentose de cima com o fosfato de baixo aqui, é fosfodiéster. Tá? Mas entre as bases aqui, lateralmente, é uma ponte de hidrogênio. Aí olha essa figura aqui, gente. Ó. Sempre, a ligação sempre vai ser assim. Ó. Adenina, que é uma base púrica, com timina, que é uma base pirimídica. Guanina, que é uma base púrica, com citosina, que é uma base pirimídica. Lembra que o uracilo não tem DNA. Sempre vai ser assim. O A com T, o G com C. Sempre. Tá? Se aqui tiver um T, aqui tem que ter um A. Se aqui tiver um A, aqui tem que ter um T. Se aqui tiver um G, aqui tem que ter um C. Se aqui tiver um C, aqui tem que ter um G. Sempre. Tá? Sempre dessa forma. Aí olha o que acontece, pessoal. A gente tem, tá? Uma ponte de hidrogênio dupla entre adenina e timina e uma ponte de hidrogênio tripla entre guanina e citosina. Já apareceu em vestibular, né, a pergunta assim, onde é mais fácil de romper uma ligação? Entre adenina e timina ou guanina e citosina? Adenina e timina. A maior parte das mutações gênicas ocorre entre adenina e timina, porque aqui a ligação dupla é mais fácil de romper, se quebrar por qualquer motivo, do que tá, a ligação tripla aqui embaixo. Ok? Beleza. Bom, a gente falou da estrutura do DNA, né? A gente falou de como, né? A gente tem ali a composição da molécula. Lembrando que o RNA é uma fita simples, ele é uma fita dupla, lá, modelinho de Watson e Crick, né? Da dupla hélice de DNA. Ok? Bom, o que a gente vai falar agora? A gente vai falar de algumas propriedades desses ácidos nucleicos. Tá? A gente tem 3 propriedades importantes. A tradução, a transcrição, que a gente vai ver na próxima aula, e a replicação. Então, vamos falar hoje da replicação. Para a nossa aula não ficar muito longa, a gente fala de replicação e deixa tradução, né? Transcrição, tradução e síntese proteica como um todo, código genético para a próxima aula. Bom, olha só, gente. O DNA, ele pode fazer cópias de si mesmo. Isso a gente chama de replicação ou autoreplicação. Tá? Ocorre no núcleo, claro que o DNA está no núcleo, né? Ah, tem DNA na mitocôndria também, Marquinhos. DNA mitocondrial é outra história, só vai servir para fabricar novas mitocôndrias, né? Não vai, né? A gente não tem genes nossos lá, características específicas nossas lá nesse material genético, tá? Então, o DNA, ele vai estar no núcleo, a replicação, né? Fazer cópias de DNA ocorre no núcleo, no período lá de intérfase. Lembra que a célula tem 2 momentos na vida dela. Ela está fazendo a função dela, ou ela está se dividindo. Então, a replicação acontece na intérfase, que é o período que ela está fazendo a função dela, e está também se preparando para a próxima divisão. E essa replicação ocorre para quê, cara?
Basicamente, para a célula poder se dividir. Eu tenho uma célula aqui, ela quer fazer uma mitose, que vai ser dobrada de tamanho e dividir em duas. Então, tem que duplicar tudo, inclusive material genético. Lembra que o nosso DNA, ele está na forma de cromatina e lá na divisão ele fica na forma dos cromossomos. Lembra que os cromossomos, isso vocês vão ver lá na frente, lá na biologia 1, né? Comigo, na biologia 1, mas lá mais para o finalzinho, a divisão celular. Aí vocês vão ver que os cromossomos ficam duplicados. Por quê? A replicação que duplica o cromossomo, ele tinha uma molécula de DNA só, e aí ele vai ficar com duas momentaneamente, tá? Bom, esse processo de replicação, então, ocorre, né, que é a duplicação do DNA, o DNA fazer cópias de si mesmo, ocorre na fase S da intérfase. Então, é um DNA aqui, tá vendo? Ó, 5 linha, 3 linha. Aí, olha o que acontece. Eu vou ter, né, a formação de duas moléculas de DNA que são idênticas a esta molécula, uma fita mãe, que dá origem a duas fitas filhas iguais, tá? O que seria iguais? Com a mesma sequência de bases, tá? Aí, só deixa eu voltar numa coisinha aqui, ó, que eu acho que vale a pena falar agora. Galera, a sequência de bases é o que vai determinar a tua bagagem genética, as tuas características. Isso vocês vão ver melhor lá na próxima aula. Então, eu preciso fazer cópia. Se aqui eu tenho ATGCTA, essa sequência, eu preciso fazer duas cópias desse DNA exatamente iguais. As duas têm que ter ATGCTA. Sempre lembrando que são complementares. Se tem A, tem que ter T. Se tem G, tem que ter C. E aí, tem algumas questões, tem até uma questão na apostila aqui, tá? Que cobra o quê? A porcentagem de uma base nitrogenada numa molécula de DNA. Por exemplo, ó, presta atenção no exemplo. Eu digo para vocês o seguinte, uma determinada molécula de DNA tem 20% de adenina. Galera, se ela tem 20% de adenina, obrigatoriamente ela também tem que ter 20% de timina, porque as quantidades de adenina e timina precisam necessariamente ser iguais, elas são complementares. Então, se eu falo para você que uma determinada molécula de DNA tem 20% de adenina, ela também tem 20% de timina. 20 mais 20 vai me dar 40%. Quanto é que me sobra o meu 100%, meu total? Sobra 60, falta 60, né? Então, se essa aqui tem 20, esse aqui tem que ter 20 também, dá 40, sobra 60. Quais são as bases que faltam para completar o meu DNA? Guanina e citosina, que está em iguais proporções. Então, tem que ser 30 e 30. Se eu te dou a porcentagem de uma das bases, tu consegue achar das outras três. Tá? Se eu digo assim, a porcentagem de adenina numa determinada molécula de DNA é de 25%. Então, tem que ter 25% de timina. 25 dá 50. Falta 50, tem que ser 25 de guanina e 25 de citosina. Tá? Então, isso é bem comum de aparecer nos vestibulares. Bom, voltando lá. Lembra o seguinte. Tá? Se aqui, ó, pessoal, se aqui, isso aqui é uma molécula de DNA com as duas fitas complementares. Aqui, ó, como vocês estão vendo aqui do lado. Percebe o seguinte. Se essa fita aqui é a fita da esquerda aqui, tá? Ó, é 5 linha, 3 linha, 5 e 3, a de baixo tem que ser o contrário, tem que ser 5 aqui e 3 aqui em cima. Então, as fitas complementares, elas têm sentidos de leituras, vamos chamar assim, diferentes. Fita dupla de DNA. Se essa da esquerda é 5 para 3, de cima para baixo, obrigatoriamente a da direita vai ter que ser 5 para 3, de baixo para cima. Como vocês estão vendo aqui, ó. Se aqui a da esquerda é 5, 3, aqui a da direita tem que ser 5, 3 aqui. Aqui é a mesma coisa. Se aqui, ó, essa fita aqui é 5 para 3, essa aqui vai ter que ser aqui de baixo 5 para 3. Então, tá dando a setinha aqui da leitura, tá vendo? Ó? Essa aqui é lida de cima para baixo e essa aqui é lida de baixo para cima, ok? Muito bem. Então, as fitas complementares têm que ser, né, opostas na questão do sentido ali, 5 linha, 3 linha. Então, vamos entender como é que funciona esse processo de replicação. Primeiro, ela é semi-conservativa. Cada uma das duas fitas filhas formadas conserva em si metade da fita mãe. Tá vendo? Ó, aqui está a fita mãe, aqui tem duas fitas filhas. Cada uma das duas fitas filhas são formadas conserva em si metade da fita mãe. Por isso que ela é semi-conservativa. Então, tá aqui a fita mãe, aqui as duas fitas filhas. Cada uma das duas fitas filhas conserva em si, ó, metade da fita mãe. Tá? Aqui a gente tem as enzimas envolvidas no processo de replicação. Tá? Galera, helicase, DNA polimerase 3, DNA polimerase 1, a primase, que também alguns chamam de primer de RNA, vocês já vão entender por quê, a DNA ligase.
tem duas proteínas importantes, tá? A SSP e a topoisomerase. Isso aqui é mais para vocês terem lá no arquivo para estudar em casa, lembrar disso depois. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar para a gente uma animação, tá? Eu vou agora botar para a gente uma animaçãozinha para a gente conseguir, tá? Entender melhor essa questão da duplicação, tá? Olha só, eu vou compartilhar aqui de novo com vocês a minha tela, né? Nós vamos ver esta parada aqui, ó. Certo? Ó, deixa eu abrir aqui e a gente vai entender um pouquinho da replicação. Pessoal, primeira coisa, a replicação ela não é feita com a fita de DNA inteira, o cromossomo inteiro. Lembra que cada cromossomo é uma fita de DNA enrolada lá em proteínas. Nós não vamos, tá, fazer a duplicação da fita inteira. Ela é feita de segmentos em segmentos. Tá? Ao longo da fita de DNA, a gente tem o que a gente chama de forquilhas de replicação. Então, essas forquilhas de replicação, marcam os segmentos a serem replicados, né? Fabricados, duplicados. Então, vai ter de uma forquilha a outra. Um pedaço específico aqui. Os pedaços de DNA a gente chama de genes. Tá? Então, não que necessariamente vai ser replicado de gene em gene. Tá? Pode ser replicado, às vezes, de 2 em 2 genes, né? Mas a gente chama geralmente um segmento de DNA de gene, um pedaço de DNA, um pedaço de um cromossomo, portanto. Tá? Então, olha só, eu quero duplicar esse pedaço de DNA aqui. Então, percebam que a gente tem a fita inteira, então vai duplicar um pedaço, depois duplica outro, depois duplica outro. O que a gente vai entender agora, pessoal, é o que acontece em cada um dos pedaços dos segmentos duplicados. Tá? Então, vamos lá. Olha só, vem uma enzima chamada helicase, ou DNA helicase. L de hélice, né? Ase é quebra. Então, olha só, eu quero fazer, tá, 2 cópias de DNA exatamente iguais a esses que estão vendo aqui, ó. Exatamente iguais a esse DNA. Vem a helicase e faz o quê? Quebra a dupla hélice, olha aqui, ó. A helicase vai quebrar a dupla hélice, tá vendo? Ela vai vir, vou avançar aqui um pouquinho, ó. Ela vai quebrar a dupla hélice, certo? Ó. O que vai acontecer? Ó, ela vai vir aqui e vai quebrar, vai abrir a dupla hélice. Muito bem. Né? O desenho quis mostrar isso, aqui quis mostrar isso. Abriu a dupla hélice. Olha a sequência aqui. Isso aqui é o DNA. Né? Aí eu tenho, né, A, T, A. Aqui estão as sequências, né? De cima e de baixo, são complementares. Muito bem. Galera, vai ter uma proteína, tá, chamada proteína SSP, que está lá escritinha para vocês no slide. A proteína SSP, o que ela vai fazer? Ela não vai deixar ter a ligação aqui de novo, fazer essa ligação de novo. A proteína SSP vai segurar esse negócio aqui afastado. Essa parte de cima, essa fita de cima com a de baixo, afastado. A proteína SSP segura isso, não deixa, né, fazer a ligação de novo. E aqui, junto da helicase, vai ter uma proteína, na verdade uma enzima chamada topoisomerase, que vai evitar o enovelamento, porque é uma tendência do DNA ali enovelar. Então a gente tem 2 proteínas importantes nesse início, além da helicase, que abriu a dupla hélice para a gente poder duplicar esse DNA. A gente vai ter a proteína SSP, que não deixa fazer a ligação de novo aqui do A com T, né, tal, e aí a gente vai ter a topoisomerase, que vai estar aqui, que não deixa ter enovelamento, ok? Então tá. Beleza. O que vai acontecer agora? Tá? Percebam que a gente quer fazer 2 fitas. Então, a gente vai ter uma fita sendo feita em cima e outra fita sendo feita embaixo. Basicamente, o que eu preciso? Eu preciso ligar aqui, ó, nessa fita de cima, aqui um T, aqui um T, aqui um A, aqui um T, né? Aqui um G, aqui um A, aqui um T, para fazer, né, uma fita que vai acabar ficando com a mesma sequência da fita original. A fita original é essa, né? A com T, A com T, T com A com T, né? Então, eu vou precisar ligar os nucleotídeos aqui e embaixo também para montar 2 fitas com a mesma sequência de bases da fita mãe, que é essa que vocês estão vendo, essa sequência que vocês estão vendo aqui agora. Tá? Então, vamos lá. Vai vir uma enzima chamada DNA polimerase. Tá? Essa enzima aqui, a animação não está mostrando, tá? Mas se quiser anotar aí, essa enzima aqui chama DNA polimerase 3. DNA polimerase 3. Tá? Então, o que vai acontecer? Essa DNA polimerase, ela vai montar essa fita aqui de baixo. Percebam o seguinte, tá? Essa fita aqui,
Presta atenção, ó. Essa fita aqui de cima é 5 linha, 3 linha. Logo, a fita de baixo é 5 linha aqui na direita, 3 linha aqui na esquerda. Se a de cima é 5 linha, 3 linha, a de baixo é 5 linha, 3 linha para o outro lado. Ok? Então, beleza. A confecção da nova fita de DNA vai seguir o sentido que ela precisa ter. Galera, olha só. Se a fita velha aqui é 5 linha, 3 linha da esquerda para a direita, a fita nova a ser montada é 5 linha, 3 linha da direita para a esquerda. Então, essa DNA polimerase 3 aqui, perdão, DNA polimerase, ela vai montar essa fita aqui, ó, de cima, tá? Da direita para a esquerda. Tá vendo? Então, percebe. Ela vai passar aqui. O que ela vai fazer? Ela vai trazer, ela vai trazer os nucleotídeos, ó. Vai trazer uma timina para cá, adenina para cá, timina para cá, timina. Beleza. Olha só, cara. Eu tinha uma fita mãe que era toda em branco. Agora eu tenho uma fita filha que é mista, né? Branco com azul. Mas vocês estão conseguindo perceber que essa fita filha, ela respeita, obedece a mesma sequência de bases da fita mãe aqui de baixo? Igual. Essa fita que se formou em cima com a DNA polimerase 3, ela se chama fita leading. Do inglês leading, de liderar. Lá no slide vai estar escrito para vocês na fitinha. Tá? É a fita leading. Ela foi montada de forma contínua, rapidamente, né, de uma vez só, esse segmento aqui. É a fita leading, DNA polimerase 3. Tá? Agora, olha só, pessoal. Essa fita de baixo, aí que é a de cima, né? 5 linha, 3 linha branca, é aqui azul, 5 linha, 3 linha para cá. Aí vamos lá. Essa fita de baixo, ela é chamada de fita lagging. Tem uma tradução literal, né, no inglês, lagging, mas é uma coisa tipo preguiçoso, devagar, assim, tá? Aí vamos lá, olha só. A fita lagging, tá? A fita branca era 5 linha, 3 linha da direita para a esquerda. Logo, a fita azulzinha que vai ser formada aqui, que vocês vão ver, ela vai ser da esquerda para a direita, porque ela tem que ser 5 linha, 3 linha. Se a de baixo é 5 linha, 3 linha da direita para a esquerda, a de cima tem que ser o contrário, da esquerda para a direita. Vai vir aqui uma enzima chamada primase, que alguns também chamam de primer de RNA. Vocês já vão entender por que é primer de RNA, mas Marquinhos, a gente está falando da duplicação do DNA. Vocês já vão entender por quê, tá? Então, olha só. Esse primer de RNA, ele vai vir aqui e vai começar a duplicação, né? Aí ele vai fazer uma ligação aqui, ó. Ele faz a leitura aqui primeiro. Aí ele vai começar a ligar. Olha o que acontece, gente. Ele ligou aqui, ó, em rosa, T, T, A, né? Ligaria o quê? A, A, T. Só que não é o que ele faz. Olha o que ele faz. Ele ligou aqui, na verdade, tá? Um A, um outro A. Aqui é um A, tá? Aqui é um outro A. E olha o que ele ligou aqui no finalzinho. Um U, cara. Ele é um primer de RNA. Ele trabalha com nucleotídeos de RNA, tá? Vamos lá. O que vai acontecer? Olha só. Esse mesmo primer de RNA, essa mesma primase, vou acelerar aqui um pouquinho, ó. Vai fazer, ó, primase, ó. Tá vendo de novo? Vai fazer a ligação aqui. Olha. A, U. Era para ter T aqui, tem U. Certo? Muito bem. Galera, eu tenho segmentos de RNA num pedaço que era para ter DNA. Tá? Aí o que vai acontecer? Bom, percebam que não foi feito de uma forma contínua. Tá? Foi feito de forma descontínua e da esquerda para a direita. Tá? Beleza, 5 linhas aqui, 3 linhas aqui. Tá? Olha só, esse aqui, aliás, da esquerda para a direita, né? Eu apontei errado, da esquerda para a direita. Fechou. Aí olha só. Galera, eu tenho pedaços que ficaram vazios. O primer de RNA, a primase, preencheu vários pedaços, mas deixou pedaços vazios. Nos pedaços que ficaram vazios, a gente vai ter, tá, uma DNA polimerase 3, tá, outra DNA polimerase 3, fazendo o trabalho dela. Então, primeiro na fita de baixo, a fita de cima foi de uma forma contínua, rápida, né? A DNA polimerase 3 criou aqui, né, o complementar da fita de cima, bonitinho. A de baixo, primeiro, antes da DNA polimerase 3 atuar, a gente teve a atuação do primer de RNA, primase, que preencheu alguns pedaços com nucleotídeos aqui com uracila.
Os pedaços que ficaram vazios, tá? Aí veio a DNA polimerase 3 e preencheu, tá vendo aqui, ó? Preencheu aqui, vai ter que preencher esse finalzinho que tá aqui, ó, tá vendo? Ó, botou aqui um A. Beleza. Temos dois problemas aqui nessa brincadeira, tá? O primeiro problema, tá? Você tem uracila onde era para ter timina, tá? Segundo problema, gente, aqui, ó, na divisa entre o rosa e o azul aqui, entre o rosa e o azul aqui, entre o rosa e o azul aqui, não tá ligado. Não tem uma ligação, não foi uma parada contínua como a de cima. O que vai acontecer agora? Vai vir uma outra enzima que também chama DNA polimerase. Só que essa enzima aqui de cima, que vocês viram antes, e essa enzima que botou esses pedaços aqui, ela era DNA polimerase 3. E essa enzima que vocês acabaram de ver atuando aqui, ó, vou voltar essa aqui verdinha, ó, ela é a DNA polimerase 1. O que a DNA polimerase 1 faz? Ela vai, primeiro, tá, trocar os pedaços aqui que tinham, né, nucleotídeos de RNA com uracila por nucleotídeos de DNA. Então, ela troca. A RNA primase, né, a primer de RNA ali, ela ligou nucleotídeos de RNA onde era para ter nucleotídeo de DNA. O que vai acontecer agora? A DNA polimerase 1, essa enzima verdinha, vai consertar esse problema, tá vendo? Ela vai substituir os nucleotídeos de RNA por nucleotídeos de DNA, tá? Só que aí, beleza. O primeiro problema foi consertado. Né? A gente trocou os nucleotídeos de RNA que estavam aqui pelos de DNA. Fechou? Tranquilo. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso ligar os pedaços. Esse pedaço aqui não está ligado nesse, ó. Então, essa trinca aqui não está ligada nessa trinca aqui, essa trinca aqui não está ligada, estão separados. Esses pedaços separados, tá? Eles levam um nome. Eles são chamados de fragmentos de Okazaki. Deixa eu passar aqui para vocês verem. São os fragmentos de Okazaki. Tá? Ó, fragmento de Okazaki. Por que chama fragmento de Okazaki? Um casal de pesquisadores, de bioquímicos, tá? São japoneses, né? Eu sempre esqueço o nome da moça, né? Mas é Tsuneko. A Tsuneko e o Reiji Okazaki, eles descobriram isso. Ela ainda é viva, ele já faleceu. E em homenagem a esse casal de pesquisadores, é que ele chama fragmento de Okazaki. Então, aqui em cima, a fita leading, ela é formada de uma fase só, de uma forma só. A fita lag aqui de baixo é formada de pedaço em pedaço, que são os fragmentos de Okazaki. E aí vai vir uma enzima chamada DNA ligase, que vai ligar esses fragmentos para formar a molécula de DNA nova ali. Tá? Então perceba que eu tenho, né, na replicação do DNA uma diferença de atuação na fita de cima e fita de baixo. As duas fitas não são fabricadas iguais. A de cima é de uma forma contínua, rápida, e a fita leading. A de baixo é de uma forma descontínua, de pedaços em pedaços, primeiro lá com a primase de RNA, depois, né, a DNA polimerase 3 preenchendo os pedaços que a primase não preencheu, depois a DNA polimerase 1 trocando os nucleotídeos de RNA, que estava em rosa aqui antes na animação, tá? Que a primase colocou, trocando eles por nucleotídeos de DNA, que é o que eu preciso ter, e depois a DNA ligando os fragmentos de Okazaki, os pedaços que foram descontínuos ali, para formar uma molécula única. Então, essa é a replicação do DNA, tá, gente? Então, agora que vocês têm a aula aí gravadinha, dá para rever várias vezes e tal, para ver, ó, formou duas fitas filhas iguais, com a mesma sequência da fita mãe, né? E você vê que a replicação é semi-conservativa. Cada uma das duas fitas filhas formadas conserva em si metade da fita mãe. Tá bom? Então tá. Vamos finalizar aqui, ó. Voltando lá para o nosso slidezinho, né? A gente falou da replicação, tá aqui ela desenhadinha, tá? Tá aqui as enzimas e proteínas importantes que a gente citou aí, né? Vamos fazer um exercício para a gente finalizar. Olha só, exercício da UFSC de 2004. Neste ano de 2003, são comemorados 50 anos da descoberta da estrutura tridimensional do DNA. Com relação às características dessa molécula, ao papel que ela desempenha nos seres vivos e aos processos em que se encontra envolvida, é correto afirmar que 01. É formada por duas fileiras de nucleotídeos torcidas juntas em forma de hélice. É isso aí, né? Duas linhas de nucleotídeos torcidas em forma de dupla hélice ali. Em sua composição, é possível encontrar 4 bases nitrogenadas diferentes. Adenina, citosina, o aminoácido e a proteína, nada a ver, né? Aminoácido e proteína não são bases nitrogenadas, falso, né?
Ela tem capacidade de se autoduplicar? Sim, isso é uma propriedade do DNA, fazer cópias de si mesmo, se autoduplicar, se replicar. Né? Lembra que essa replicação é semi-conservativa, cada uma das filhas formadas conserva esse metade desse tamanho. 8. Nela está contida a informação genética necessária para a formação de um organismo? Né? Sim, o DNA ele é o nosso código genético e ele tem a informação para fabricar as estruturas que vão formar um novo organismo. Né? A gente vai entender isso melhor na aula de código genético na próxima. 16. A mensagem nela contida pode ser transcrita para uma outra molécula denominada RNA? Sim, a transcrição é tu passar a mensagem de DNA para a molécula de RNA mensageiro. Nossa próxima aula é isso também. Tá bom? Gente, ó, 32. Nos organismos procariontes, ela fica estocada dentro de núcleos das células. No procarionte, aquele nucleóide, o DNA lá da bactéria, fica solto lá no citoplasma, né? Então, falso. 64. Em alguns organismos primitivos, ela apresenta apenas uma fileira de nucleotídeos. Aqui, olha só. O gabarito 2004, essa questão dá como errado. Mas, gente, isso é verdade. Eu vou ter essa questão por isso aqui. Ó. Existe hoje, a gente costuma dizer, DNA é duplo, RNA é simples. Hoje tem vírus com DNA duplo, com DNA simples e com RNA duplo. Tá? São exceções, óbvio, exceção da exceção, mas sim, existem vírus, só vírus, tá? Com DNA simples e RNA duplo. Tá bom? Por que é duplo por que RNA se é duplo? Porque tem ribose, tem uracila. Por que a DNA se é simples? Porque tem desoxirribose, tem timina. Tá bom? Galera, aqui algumas sugestões de exercícios para vocês. Tá? Alguns aí que são desse capítulo, né, dessa aula, que são sobre esse assunto, os outros vão ser sobre transcrição e síntese proteica que a gente vai ver na próxima. Tá bom? Valeu, gente. Brigadão e até a próxima. Grande abraço.